Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Arthur e hoje nós vamos corrigir a prova da segunda fase de Direito Constitucional, tanto a peça prática processual, bem como as questões da prova de Direito Constitucional. O aluno que fez o curso Luiz Carlos está tranquilo, sabe que essa prova foi uma prova muito tranquila de ser feita, de ser realizada, e tenho certeza que houve novamente uma aprovação completa dos nossos alunos. Então, a peça processual trazia um caso que tratava a respeito do artigo 7º, inciso 23 da Constituição, que prevê o direito fundamental dos trabalhadores ao adicional a respeito de situações de atividades insalubres, penosas e perigosas. Tá? Que tratava-se da situação de uma norma que é carente de regulamentação, né, mas que cujo partido que teria representação no Congresso Nacional reclamava a sua regulamentação. A OAB questionava justamente qual a medida cabível para solicitar a regulamentação dessas normas, tendo em vista que esse partido político teria 2 deputados federais e 2 senadores, né, e qual seria a medida apta a solicitar essa regulamentação dessa norma constitucional. Como nós vimos já em sala de aula, uma questão fácil, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tendo em vista tanto a situação fática de uma omissão inconstitucional que demanda uma regulamentação do órgão responsável, no caso o Congresso Nacional, bem como pelo fato de que seja um partido político, né, um dos legitimados do artigo 103 da Constituição Federal, artigo 103, inciso 8, para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. Por esse motivo, você já poderia excluir o mandado de injunção, né, como nós sabemos, o mandado de injunção tem uma finalidade, né, de garantir, assegurar a regulamentação de um direito fundamental, uma situação concreta naquelas hipóteses previstas no artigo 5º. Portanto, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão seria ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, a legitimidade do partido político trazida pelo problema, né, solicitando a regulamentação da norma constitucional cuja eficácia não consegue se realizar na plenitude, tendo em vista a ausência de regra específica para esse caso. A peça deve seguir aquele modelo estudado, como vocês sabem, o endereçamento direcionado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, depois a qualificação, a qualificação do partido político, né, com todos aqueles detalhes necessários, o endereço, o CNPJ, a inscrição, e o nome da peça, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em face do Congresso Nacional. Esse caso não era um caso de competência privativa do Presidente da República, então a ação direta de inconstitucionalidade por omissão poderia ser proposta em face do Congresso Nacional. Aliás, deveria ser proposta em face do Congresso Nacional. Tá? A descrição fática poderia ser muito sucinta, tendo em vista que tratava-se de ausência de regulamentação dessa norma constitucional, né, que demanda a regulamentação tendo em vista a possibilidade de inúmeros problemas dado o objeto desse direito fundamental. O cabimento dessa ação justifica-se pela ausência de regulamentação lá no artigo 7º, inciso 23. Lembrando, né, primeiro a síntese fática, depois o cabimento e, em terceiro ponto, a questão da legitimidade ativa e passiva. A legitimidade ativa está comprovada, como já afirmei, tendo em vista que o partido político dispõe de legitimidade para ajuizar a ação, prevista no artigo 103, inciso 8. Não era necessário comprovar o requisito da pertinência temática. Como nós sabemos, o partido político com representantes do Congresso Nacional, segundo a ampla jurisprudência do STF, não necessita comprovar o requisito da pertinência temática. Portanto, não era necessária justificar a pertinência temática nesse ponto. E aqui na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é necessário ter claro que é indispensável, né, como revisado muito bem ontem e nos últimos dias, a questão da legitimidade passiva. Né? A ação direta de inconstitucionalidade por omissão é ajuizada em face de um órgão que omitiu-se ou está omisso no seu dever de regulamentar uma norma constitucional, no caso, o Congresso Nacional. Portanto, a legitimidade passiva é muito importante, uma omissão no caso total, né? Não existe uma omissão parcial nesse caso, porque não há norma tratando desse tema, carece de regra a respeito do assunto, portanto, uma omissão total do Congresso Nacional para regulamentar o tema. A fundamentação está lá no artigo 7º, inciso 23, no artigo 102, a fundamentação, como eu já disse, da competência do Supremo Tribunal Federal, e no artigo 103, parágrafo 2º, a questão
da ciência ao poder público, né, responsável pela omissão. É possível que o gabarito da OAB afirme que era necessário ou não a medida cautelar. O problema não dá subsídios suficientes, né? A certa altura ele afirma que há um desrespeito à Constituição e que isso deve ser comatado. Se o candidato interpretou que era necessário, tendo em vista 28 anos da promulgação da Constituição e ainda não ter sido regulamentada essa norma, né, nós entendemos que é possível sim a solicitação, né, do pedido de medida cautelar, justificando a urgência, o fumus boni iuris e o perigo da demora, tendo em vista a possibilidade de inúmeros danos que podem ser causados, né, dada o tema que é da regulamentação desse artigo, né, o direito fundamental que era assegurado, justamente a proteção contra casos de insalubridade, né, de perigo, entre outros. Okay? O fundamento desse pedido cautelar ele é fundado no artigo 12F da Lei 9868 de 1999, que no artigo 12F regulamenta o pedido cautelar na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E por fim, né, nos pedidos, não poderia se esquecer, se você requereu a medida cautelar, né, o primeiro pedido, a concessão da medida cautelar. Né. Segundo lugar, né, a intimação do Advogado-Geral da União, em terceiro do Procurador-Geral da República, ajuntado os documentos e, por fim, a providência, né, que deveria ser dada, a procedência, perdão, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, declarando a omissão inconstitucional nesse caso e a necessidade de regulamentação dessa norma, portanto, tornando ciente a partir da decisão, né, cientificando o Congresso Nacional da sua omissão inconstitucional. Né, termos pelos quais se pede deferimento, né, data, advogado, OAB. Tenho certeza que todos vocês acertaram essa peça com a maior tranquilidade. Nas questões, nós temos 4 questões muito tranquilas, né, que nós seremos muito objetivos aqui na resolução delas, porque não há dilemas muito grandes a serem tratados. A primeira dizia respeito à ação declaratória de constitucionalidade. Tá? Questionava se era possível ou não o ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade naquela situação descrita pelo problema, na qual houve uma controvérsia jurídica. Havia debates doutrinários a respeito da possibilidade ou não daquela regulamentação ser exercida. A resposta à letra A do problema, né, de se é possível ajuizar a ação declaratória de constitucionalidade, deve ser negativa. Não é possível ajuizar uma ação declaratória de constitucionalidade simplesmente porque há uma controvérsia, né, jurídica, há um debate doutrinário, teórico, enfim, a respeito desse tema. É necessário uma controvérsia judicial, e entenda-se por controvérsia judicial, né, entendimentos diversos de tribunais da federação a respeito desse tema. Isso, inclusive, é um requisito legal da ação declaratória de constitucionalidade, está lá no artigo 14, inciso 3 da Lei 9868, é um requisito da petição inicial da ação declaratória de constitucionalidade. Se esse requisito não é comprovado, né, a petição inicial não cumpre seus requisitos necessários para dar continuidade ao processo. Portanto, não é possível, não pode prosperar essa ação declaratória de constitucionalidade baseada numa controvérsia doutrinária, que não é uma controvérsia judicial. A segunda questão, né, dizia respeito se é possível ou não requerer liminar na ação declaratória de constitucionalidade. É uma questão que, baseada na letra da lei, de fácil resposta, a resposta é afirmativa, sim, pode requerer, o autor, o advogado pode requerer a liminar na ação declaratória de constitucionalidade, baseada no artigo 21, né, fundado no artigo 21 da Lei 9868, tá? O STF vai deliberar por maioria absoluta a respeito dessa liminar, se vai conceder essa liminar a partir do voto da maioria absoluta de seus membros, e essa liminar tem efeito por 180 dias, conforme prevê a Lei 9868. É importante também ressaltar que o problema, na linha B, perguntava-se qual é o efeito dessa medida cautelar. Ela suspende, como todos nós sabemos, erga omnes, né, com efeito vinculante, até o julgamento do mérito, a eventual norma que está sendo debatida. Tá? Então, presume-se que é constitucional, portanto, até que seja julgado no mérito, né, e no mérito pode haver uma reversão do provimento cautelar, mas, a princípio, ela é constitucional até que a medida cautelar seja ou superada, e, se ela for confirmada, né, ela confirma-se, então, a constitucionalidade da norma. Uma questão tranquila, né, é só basear ali no fundamento legal e desenvolver a sua resposta. Em segundo lugar, havia a questão a respeito de uma associação que expulsava um de seus membros, né, em que justificou isso
no seu estatuto, reitor, afirmando que não haveria a necessidade de haver ampla defesa contraditória, porque o estatuto não o previa. Questão tranquilíssima de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Nós discutimos o caso de exclusão de associado de cooperativa, discutimos a questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais no caso de associados de clubes, a situação idêntica já julgada algumas vezes pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ. Trata-se, portanto, de eficácia horizontal dos direitos fundamentais e, nesse caso, é possível sim invocar o direito fundamental ao devido processo legal, cujo fundamento está, em primeiro lugar, a eficácia entre particulares se dá graças ao artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, que prevê a eficácia e aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais. Aqui entende-se, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, que entende-se que essa eficácia aplica-se perante os particulares também. Em segundo lugar, se os direitos fundamentais aplicam-se nas relações particulares, o devido processo legal, um dos direitos fundamentais sem os quais nós não conseguimos travar relações, seja no espaço público ou privado, aplica-se integralmente, demandando a oitiva e o contraditório, inclusive em espaços privados, conforme jurisprudência reiterada. Tá? A segunda questão, a linha B desse problema, dizia respeito à possibilidade do estatuto do clube ou alguma norma, estatuto da associação ou alguma outra norma, restringir o direito fundamental ao devido processo legal e à ampla defesa contraditória. A resposta só pode ser negativa. Tá? A restrição a direitos fundamentais, como vocês bem sabem, deve vir, em regra, por lei. Tá? Lei no sentido formal, aqui um ato do Poder Legislativo que venha a restringir um direito constitucional. O ato da associação, o ato constitutivo da associação não pode restringir nem o direito fundamental ao devido processo, tampouco o direito fundamental ao acesso à justiça, cujo fundamento está no artigo 5º, inciso 35. É necessário tomar cautela com essa questão, tá? Porque, como nós vimos, isso não é possível somente via legislativa. Portanto, pode sim esse associado requerer ao Poder Judiciário que essa situação seja corrigida. Okay? Terceiro lugar, o terceiro problema é a questão relativa à CPI. Tema indicadíssimo para vocês, como ressaltado em sala de aula, caiu um tema relativo à CPI e tratava-se de algumas situações, alguns encaminhamentos foram dados durante a investigação de uma CPI, na qual, de um lado, a CPI vai lá, decreta a indisponibilidade de bens de um empresário e, por outro, declara a quebra de sigilo desse empresário, de sigilo telefônico. Então, aqui nós temos duas situações. Em primeiro lugar, questiona-se, a linha A, é possível decretar a CPI decretar a indisponibilidade de bens desse empresário? A resposta nesse caso, só pode ser negativa. A CPI não pode decretar a indisponibilidade de bens de alguém, porque, como nós sabemos, no artigo 58 da Constituição, parágrafo 3º, está previsto que a CPI tem poderes análogos ao da Polícia Judiciária, não análogos ao Poder Judiciário. Tá? Portanto, ela pode decretar algumas medidas que são próprias da investigação e são inerentes aos poderes relativos ao inquérito. Porém, não pode decretar a indisponibilidade de bens, porque a indisponibilidade de bens está limitada à cláusula de reserva de jurisdição, como nós sabemos. Tá? Isso somente o Poder Judiciário pode decretar a indisponibilidade de bens, arresto, sequestro e outras medidas cautelares para tornar indisponíveis os bens de eventual investigado. Portanto, a CPI não pode decretar essa indisponibilidade, só o Poder Judiciário. E a segunda questão perguntava se era possível a CPI decretar a quebra sem autorização judicial, a quebra do sigilo telefônico, sem autorização judicial. A CPI pode decretar a quebra de sigilo fiscal e telefônico sem autorização judicial. O que ela não pode decretar sem autorização judicial ou promover a interceptação telefônica. Para isso, ela necessita requerer judicialmente a interceptação telefônica, isto é, a escuta telefônica demanda a autorização judicial, deve ser verificada a adequação, a necessidade, enfim, a proporcionalidade desta medida e a finalidade dessa medida para os fins da investigação. Portanto, a quebra do sigilo, isso é permitido, é autorizado e são dos poderes inerentes à Comissão Parlamentar de Inquérito. O que ela não pode requerer a
interceptação telefônica, tá? A escuta telefônica, isso só o Poder Judiciário pode afirmar. Como vocês lembram, estava lá no nosso quadrinho mágico sobre CPI, tranquilo, não havia dúvida alguma a respeito desse tema. Por fim, há um questionamento a respeito de uma lei que havia sido aprovada durante a vigência da Constituição anterior, cujo fundamento que exigia, na verdade, que essa temática fosse tratada a partir de lei ordinária. Na nova Constituição, veio uma Constituição posterior e demanda que essa lei, que esse tema seja tratado por lei complementar e não mais por lei ordinária. Algo muito próximo do que aconteceu, um bom exemplo disso, seria o que ocorreu com o nosso, em matéria tributária, com a Constituição de 88. Questiona-se, portanto, então, se é possível, né, que esta lei, que é lei ordinária, foi editada à luz da Constituição anterior, pode ou não, né, estar vigente e ser constitucional à luz do ordenamento jurídico vigente que demanda que essa matéria seja tratada por lei complementar. A resposta é afirmativa. Sim, essa lei pode ser recepcionada, tá, pela nova Constituição, do ponto de vista formal e material, tá, desde que haja essa recepção. Tá. Existem vários exemplos sobre esse assunto, matéria penal e matéria tributária. Matéria tributária, inclusive, há exatamente essa situação. O Código Tributário Nacional era uma legislação ordinária, foi recepcionado como norma geral de direito tributário, portanto, com status de norma de lei, com status de lei complementar à luz da nossa atual ordem constitucional. Tá? A segunda questão diz respeito à lei complementar, se essa lei, desculpe, que foi editada na Constituição anterior, pode ser alterada por uma lei ordinária à luz do nosso ordenamento. A resposta aqui tem que ser cautelosa. Nós temos que nos lembrar que, se na Constituição anterior era exigido lei ordinária para alterar a legislação ordinária, na nova Constituição, que exige lei complementar para tratar da matéria, é necessário que essa eventual alteração dessa lei seja feita também por lei complementar. Tá? É necessário que seja respeitada a Constituição, seguindo aquele princípio básico da teoria geral do direito, que tempo rege ato. Então, nós temos que respeitar a Constituição vigente, que demanda que essa matéria seja tratada por lei complementar. Então, a eventual alteração desse tema deverá ser feita através de lei complementar, tá? Seguindo aquela ideia do paralelismo das formas. Uma lei complementar altera outra lei complementar, né? Ou um ato de hierarquia superior. Como vocês viram, uma prova tranquila, né? O aluno que fez o curso do Luiz Carlos, tenho certeza, foi muito bem nessa prova, estará pronto para participar do churrasco da vitória e para pegar a sua carteirinha da OAB. Muito obrigado, até a próxima.